Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Torço que estejam todos bem. Vamos lá trabalhar nossa aula de matemática e para fazer uma introdução dessa aula de hoje, eu trouxe aqui uma pequena reflexão que gostaria de compartilhar com vocês, tá? Vamos lá então. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que, quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a vida mente, pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que, sem amor, sem carinho, e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. A Vida, de Mário Quintana. Então é isso aí, galerinha. É uma pequena reflexão, né? Até porque é muito importante que a gente observe que os tropeços, as dificuldades, as pedras no caminho sempre vão existir. Então, é no meu caminho, é no seu caminho, é no nosso caminho. A diferença é o que você vai fazer. Você vai passar em volta dessa dificuldade, você vai utilizar essa pedra para fazer algo de produtivo, para estar junto ao seu crescimento, ou simplesmente você vai entregar os pontos e deixar de mão a vida, que boa parte dela, as rédeas estão na sua própria mão, né? O seu destino ele está muito ligado no que você faz ou deixa de fazer, né? Então tudo tem um tempo, tudo tem o seu jeito. É necessário ficarmos atentos sempre a isso e nos esforçando cada vez mais, buscando o nosso lugar, né? Que nem sempre a gente deve cair e esperar que as coisas venham tão fáceis. É necessário a gente tirar um pouco o comodismo de lado e avançar. Certo? Isso daí certamente vai nos fortalecer. Bem? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estar trabalhando hoje, como de costume, né? A gente vai estar fazendo inicialmente a correção da atividade que eu passei para vocês e a gente vai estar entrando no novo conteúdo, que é a parte de geometria analítica, né? A gente vai trabalhar com ponto e a reta, tá? Fazendo algumas introduções hoje, certo? Com relação à correção, a primeira questão, dizendo, explique como é possível calcular o exemplo a seguir sem o uso de uma calculadora científica. Porque a gente tem aquela fórmula que o expoente é negativo, né? Então, nem sempre a gente vai dispor do recurso ideal. Então, a gente tem que adaptar, tá? Então, como é que a gente vai adaptar? A gente vai transformar aquele expoente negativo num expoente positivo. E como seria isso? A gente vai estar invertendo, né?
a gente pega a base. O que é a base? É aquilo que fica abaixo do expoente, né? Então pega aquela base e inverte. Quando você inverte a base, aquele expoente ele fica troca de sinal. No caso ele vai ficar positivo, né? Já que ele era negativo, tá? E basicamente é isso aqui, né? A gente tem a nossa formulazinha, tá? E se você observar aqui estava negativo. Quando? Quando 1,025 estava em cima. Como a gente trocou de lugar, o que estava abaixo, que todo número tem um denominador 1, a gente já sabe disso, né? Quando a gente botou esse denominador 1 para cima e o que eu tinha em cima passei para baixo, o expoente 5 ficou positivo, certo? Então, a gente multiplica a parte de cima normal, 3.000 vezes 0,025, dá 75. Esse 1 ainda não posso fazer nada, que ele está fora do parêntese, nem o menos. Então, 1 sobre 1,025 à quinta potência, você sabe, vai repetir isso aqui 5 vezes, né? Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, que vai dar 1 sobre 1,13140821. Tranquilamente a gente faz com a calculadora comum, né? Então, 1 dividido por esse valor vai dar 0,8838. Vai pegar 1 e diminuir, né? 1 menos 1 menos 0,8838 vai dar 0,1161. Pegando 75 e dividido por 0,1161 vai dar aproximadamente R$ 645,74, tá? A atividade que eu passei para vocês está lá na página 33. Eu comecei com eu deixei além daquela primeira, teórica, né, praticamente. Aí tem agora a questão 64, e 5, e 6 e 7 da página 33. O que é que a gente vai usar? A gente vai usar a fórmula da prestação, né, do montante, do sistema de amortização price, né? Então, basicamente, a gente vai estar utilizando essa formulazinha aqui. Só para relembrar, o P é de parcela, né? Quanto você vai pagar em cada parcela. O C é o capital, no caso é quanto você vai pegar emprestado, né? O I continua sendo a taxa, e a gente vai multiplicar esse capital vezes a taxa, sobre 1 menos, abre parêntese, 1 mais a taxa, novamente, elevado a menos N. Esse menos N significa o quê? Significa o número de prestações, né? Quantas prestações você vai pagar. Então, ele fica negativo, certo? Então, para realizar o empréstimo em certo banco, que cobra juros do sistema Price, é exigido que o valor da prestação não ultrapasse 25% do salário líquido do cliente. É possível que uma pessoa que recebe R$ 1.150 de salário líquido mensal empreste 3.000 desse banco, peça um empréstimo de R$ 3.000 desse banco para serem pagos em um ano com prestações fixas de 1,9% ao mês. Aí, além disso, você ainda vai justificar, não é? Bom, então nós temos aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicando a fórmulazinha, né? Então a gente tem 3.000 vezes a taxa, que é 0,019. Lembrando que essa taxa está em porcentagem, você tem que dividir por 100, não é isso? Então vai dividir por 100, a gente vai ter 0,019, certo? Sobre 1 menos, abre parênteses, 1 mais 0,019, que é a mesma taxa de cima, elevado a menos 12, porque quando diz que vai ser pago em um ano, ou seja, vai ser 12 prestações mensais, tudo bem? Então, P vai ser igual a 3.000 vezes 0,019 dá 57, sobre 1 menos 1 mais 0,019 vai dar 1,019. Então, elevado a quem? Ao expoente menos 12. Como que a gente faz para esse menos 12 ficar positivo? Inverte-se a base. Então, vai ficar 1 sobre 1,019 elevado a 12. Repetindo isso aqui 12 vezes, né? Com o uso da nossa amiga calculadora, a gente vai ter 57 sobre 1 menos 1 sobre 1,25, 34,0149. Por que eu estou botando muitas casas decimais? Porque quanto mais casas decimais você acrescentar, mais próximo do valor real você vai chegar, certo?
Então, 1 dividido por esse valor vai dar 0,7978 aproximadamente, tá? 1 menos 0,7978 vai dar 0,2022. 57 dividido por 0,2022 vai dar R$ 281,90 aproximadamente. Tudo bem? Então, isso daqui é o valor aproximado da prestação. Resta saber se vai ser possível ele pagar essa prestação ou não, tá? Como que a gente vai saber disso? Vamos saber quanto é 25% do seu salário, porque ele só pode pegar esse valor e pagar com, no máximo, 25% do que ele ganha, né, por mês. Então, ele não pode pagar uma prestação maior do que os 25%. Então, 25% é a mesma coisa 0,25. Quanto que é o salário dele? É 1.150. Então, 0,025 vezes 1.150 vai dar R$ 287,50, tá? Ou seja, é possível sim, né? Porque a prestação que ele vai pagar vai ser de R$ 281. E ele pode comprometer do seu salário até uma prestação de 287, tá bom? Então passou raspando, mas ele vai ter condições de pagar R$ 281 sim, certo? Questão 65. Certo cliente de um banco realizou um empréstimo que será pago em 9 prestações mensais de R$ 928,46 sem entrada, com juro de 1,4% ao mês no sistema Price. Quantos reais esse cliente emprestou do banco? Então, quando falou em sistema Price, a gente já sabe, vai utilizar essa formulazinha. Então, já estou deixando aqui para que a gente vá memorizando e sabendo que sempre vai ser utilizado. Falou em Price, vai utilizar essa formulazinha, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? Nós já temos a prestação. Então, R$ 928,46 já é o valor da prestação, ó. Tá? Então a gente já tem a quantidade de prestações, já tem o valor da prestação e já tem a taxa, certo? O que é que precisamos saber agora? Quanto dinheiro ele vai pegar do banco, tá? Então quanto dinheiro ele pegará do banco? Então vai ser 928,46 igual a capital vezes 0,014, a gente já sabe por quê, né? Dividido por 100, sobre 1 menos, abre parênteses, 1 mais 0,014 elevado a menos 9. Certo? Primeira coisa, transforma esse expoente negativo em expoente positivo, fazendo o inverso. Repete 9 vezes. Então, vamos ter isso aqui. Dividindo 1 por esse valor, a gente vai ter aproximadamente 1 menos 0,8824. 1 menos 0,8824 vai dar 0,1176, tá bom? A gente vai fazer o que aqui? O bom e velho meio pelos extremos, né? 1 vezes 0,014C fica 0,014C. Fica igual aproximadamente, fazendo essa multiplicação, teremos 109,1868, tá? Como esse 0,14C está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, tá? Então, quando a gente dividir 109,1868 dividido por 0,014, vai dar aproximadamente R$ 7.800, tá? Então, o valor que ele vai pegar lá no banco, vai pegar emprestado no banco, vai ser de aproximadamente R$ 7.800, certo? A questão 66. Felipe trocará seu automóvel usado por um novo, que custa R$ 48 mil. Ele dará o seu automóvel como entrada no valor de 25 mil e pagará o restante em 48 prestações mensais com juro de 1% ao mês no sistema Price. Calcule o valor de cada parcela paga por Felipe. Então, parcela, a gente já sabe que vai ser isso aqui. Tudo bem? Só que aqui tem um detalhe, né? 48 mil é o valor todo do carro. Só que ele já vai dar uma entrada, né? Então, 48 mil menos 25 mil
já vai dar um abatimento. Ele vai ter que pagar 23.000, tá bom? Vezes a taxa de juro, que vai ser 0,01, sobre 1 menos 1 sobre 1,01 elevado a 48. Observe que eu já fiz o inverso, né? Já inverti, por isso que o expoente ficou positivo. Repetindo 48 vezes, teremos isso. 1 dividido por isso vai dar isso aqui, 0,6202, tá? 1 menos 0,6202 vai dar 0,3798. R$ 230, que foi o que deu aqui em cima, dividido por 0,3798 vai dar aproximadamente R$ 605,74. Então esse aqui será o valor aproximado da prestação paga por Felipe, tá bom? Quantos reais de juro Felipe pagará, certo? Então, para que a gente saiba quanto ele vai pagar, a gente vai falar sobre o montante, né? O que é o montante? O montante é o valor inicial do bem mais o juro que vai ser pago porque ele vai comprar parcelado, né? Então vai ter que pagar juros. Então esse é o montante. Então o nosso montante vai ser de 25.000, que foi exatamente aquilo que sobrou, né, quando ele deu a entrada, ficou para pagar 25.000, certo? E ele vai pagar 48, perdão, ele deu 25.000, tá, de entrada, isso aqui foi a entrada que ele deu, mais 48 prestações de 605,74 e 76. Então, aproximadamente vai ser R$ 54.075,52. Isso aqui é o valor total, né, que vai ser pago pelo carro, certo? Só que o que é que a gente tem? A gente já sabe que 54.075,52 centavos é o valor que ele vai pagar total, né? Só que o carro anunciado não era de 48.000. Então, quando você pega 54.000, tira 48.000, vai ficar 6.075,52. Ou seja, isso aqui é o que ele vai pagar de juro, tá? Então, além dos R$ 48.000, ainda tem que pagar 6.075,52 centavos, certo? Chegamos à nossa última questão. E aqui a gente tem, veja a parte de um demonstrativo de amortização do sistema Price. Então, nós temos aqui o saldo devedor que foi R$ 2.000, né? Quando começou tudo. Depois de 30 dias, o que aconteceu? Pagou R$ 60 de juros, né? Ele tem uma prestação de R$ 234,46. Desse valor, 60 é de juros. E o restante, que é R$ 174,46, é o valor que ele vai pagar de amortização, ou seja, do principal. Quando a gente pega 2.000 e tira esse daqui, que é o do principal, vai ficar R$ 1.825,54. Com base nos dados acima, determina a quantidade de prestações necessárias para pagar a dívida. Se necessário, utilize log de 103 vai ser igual a 2,0128 e log de 744 igual a 2,8716. Gente, é o seguinte, quando ele coloca log, já sabe que a gente vai ter que trabalhar com logaritmo, né? Só que a nossa fórmula principal continua sendo essa, tudo bem? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já sabe o que falta aqui, né? A gente, para utilizar essa fórmula, a gente precisa da taxa de juro, né? Se você olhar, não tem taxa de juro em lugar nenhum. Então, vamos descobrir a taxa de juro. Quanto que é o juro que vai pagar? É quando você pega o capital e multiplica pela taxa, né? Você vai saber o juro que você vai pagar naquele momento. O juro aqui já foi identificado, R$ 60, que vai pagar logo no primeiro mês. Igual ao capital. Quanto foi o capital? Não foi 2.000? Tá? Vezes a taxa. Então, a taxa vai ser igual a 600 dividido por 2.000. A taxa vai ser 0,03, ou seja, 3%. Então, a gente já encontrou a taxa. Já dá para aplicar, né? Já sabemos o valor da prestação, não é isso? R$ 234,46. A gente coloca aqui no lugar de P. O capital a gente já sabe que é 2.000,
vezes a taxa, que a gente já sabe, que é 0,03, sobre 1 menos 1 mais 0,03 elevado a menos n, tá? A única coisa que a gente não sabe é a quantidade de prestações, não é isso? Então, continua sendo n, tá bom? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Aqui você já pode somar, né? 1 mais 0,03 vai dar 1,03, certo? Bom, isso aqui a gente pode estar fazendo o meio pelos extremos, né? Esse número vem para cima, esse daqui vem para baixo. Então, 1 menos 1,03 elevado a menos n vai ser igual a 60 dividido por 234 com 46, tá? Eu troquei de lugar e deixei só número de um lado, tá? Então, posso dividir. Quando eu fizer essa divisão, vai me dar 0,0557, tá bom? Como eu preciso descobrir o valor, quantas prestações, então eu já vou pegar esse 1, passo para o outro lado, né? Então, quando eu passar ele para o outro lado, ele vem negativo, né? Assim, tá. Então, se ele vem negativo, a gente vai diminuir 0,2557, vai ficar 0,744. Por que ficou tudo positivo? Porque esse estava negativo, quem passou para cá ficou negativo. Então, multiplicando tudo por menos 1, a gente consegue chegar a isso aqui, tá bom? E agora, José, como é que a gente faz? Eu tenho um expoente que é uma letra, não tem como a gente trabalhar sem a utilização do logaritmo, né? Só que para utilizar o logaritmo, essa base aqui a gente vai ter que dar uma modificada nela, tá bom? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai transformar isso aqui em fração de denominador 100, tá? Ou 1000 no caso aqui, tá? Então, olha como vai ficar. N vezes log de 103 sobre 100, tá? Então, observa aqui, ó. O que aconteceu? 1,03 ficou 103 dividido por 100, tá? E esse aqui, 744, log de 744 dividido por 1000, tá? Quando a gente faz isso, aí tem uma propriedade do logaritmo que ele diz o seguinte, ó, você não tem uma divisão aqui? Então, você pode fazer esse aqui, você pode colocar um logaritmo para o primeiro, então vai ser logaritmo de 103, menos, se é divisão a gente faz a diferença, menos logaritmo de 100. Tá? Do outro lado, vai ficar o logaritmo de 744 menos o logaritmo de 1000. Tá? E quem que está lá fora? Quem que está aqui? Menos n. Por quê? Porque o menos n ele era o expoente. Aí tem uma regrinha do logaritmo que ele diz, quando você tiver um expoente com letra, a gente faz o peteleco. O que é o peteleco? Ele antes estava aqui em cima, tá vendo? A gente tem um peteleco e ele veio aqui para frente, certo? É a regra do peteleco. Então, ele estava lá em cima e veio para aqui, ficou antes. Então, menos n vezes esse log. Como a gente pegou e compartilhou um log de 103 menos log de 100, por quê? Porque ó, quando é divisão, a gente vai fazer a diferença, tá? Isso é uma regrinha, faz parte das propriedades do logaritmo, tá? Quem ainda tem dúvida, é bom dar uma olhada. Inclusive, eu deixei até um link para vocês, para ajudar na hora da resolução, certo? Então, vamos lá. O log de 103 a gente já sabe, né? Já foi dado. Mesma coisa do log de 744, a gente já tem, tá? Só que esse log de 100 não foi dado. Aí o que é que a gente faz? A gente vai transformar esse logaritmo numa base 10. O que é a base? É aquilo que vem logo após o log. Então, eu vou fazer base 10. Por que base 10? Porque 100 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado, não é? Então, fica uma base 10, tá? O logaritmo do 10 e a base 10, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O que era 1000 passou a ser 10 elevado ao cubo, certo? Tudo bem? Então, o que é que diz aqui? Quando nós temos aqui, ó, é um log de 10 na base 10. Ah, mas não tem base 10 aqui, tá aqui escondido. Quando você tiver uma base, um logaritmando igual a base, a gente cancela o logaritmo com a base, vai sobrar só o expoente. Então, aqui vai sobrar o 2 e aqui vai sobrar o 3. Tá?
Já que sobrou, agora a gente vai fazer 2,0128 menos 2, tá? E aqui vai ser 2,8716 menos 3, né? Porque aqui vai sobrar o 3, tá aqui, aqui vai sobrar o 2, tá aqui, tá? Diminuindo vai ficar negativo, né? 0,0128n aproximadamente igual a menos 0,1284. Multiplicando tudo por menos 1, a gente vai ter 0,0128n igual aproximadamente a 0,1284. Está multiplicando, passa dividindo. Quando você dividir, vai dar aproximadamente 10. Ou seja, serão necessárias 10 prestações para fazer a quitação. Tudo bem? Agora sim, a gente vai chegar no nosso conteúdo de hoje, que é essa parte, entrando agora em geometria analítica, tá? Geometria é quando a gente estuda as figuras, né? As áreas, as formas, tá? E quando a gente fala em geometria analítica, é como se você pegasse a geometria que fala das formas, dos desenhos, das áreas, e a gente estivesse juntando com a geometria, com a álgebra, né? A álgebra é aquela que a gente trabalha com letras, com números, né? Então, quando você junta álgebra com geometria, aí a gente tem a geometria analítica, tá? Então, aqui tem umas curiosidadezinhas, é interessante que vocês vejam, tá? Mas eu quero chamar mais atenção para essa segunda parte aqui, ó. Desse capítulo, estudaremos o conceito de ponto e reta na geometria analítica. Por isso, é importante lembrar alguns conceitos sobre plano cartesiano ortogonal, que consiste em um plano de dois eixos perpendiculares, x e y, que dividem 4 regiões. O horizontal é x e é denominado eixo das abscissas, e o vertical é y, eixo das ordenadas. O ponto em que esses eixos se cruzam é denominado origem. Então, aqui a gente tem o seguinte: o que é um plano? Vamos começar por partes, né? O que é um plano cartesiano ortogonal? Um plano cartesiano é quando você tem duas retas que elas são perpendiculares. O que são perpendiculares? Elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, uma está perfeitamente de pé e a outra perfeitamente deitada. Não estão inclinadas uma com a outra, tá? Então, quando diz que elas estão perfeitamente, uma bem em pezinho e a outra deitada ao lado dela, então nós temos retas perpendiculares. Foi dito também que essa linha que está deitada é a linha do x, ou eixo do x. Nós não vamos ficar chamando de eixo de x, a gente vai chamar de eixo das abscissas. Então, quando você estiver falando dos valores para x, você vai olhar sempre essa linha deitada. Já o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo do y, os valores para y, a gente coloca nessa linha que está em pé, tá bom? Deitada x e pé y. Essa aqui, esse encontro dessas duas retas perpendiculares, a gente consegue fazer 4 regiões. Essas 4 regiões a gente chama de quadrante. Então, temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Eles estão organizados sempre na forma anti-horária, ou seja, ao contrário do relógio, né? O relógio gira na função horária e aqui o plano cartesiano ele gira na função anti-horária, tá certo? Quando o lugarzinho onde cruza o eixo de y com o eixo de x, a gente chama de origem, tá? Então, por que é origem? Porque ele é o zero, tá? Aqui é o zero. O que é que tem à direita do zero? Não são os valores de x? São, né? Só que são os valores de x positivos. O que é que a gente tem à esquerda do zero? A gente tem os valores de x também, agora x negativo. Já quando a gente fala aqui do eixo y, o que a gente tem acima do zero são os valores positivos de y. E o que a gente tem abaixo do zero? Negativo, né? Menos 1, menos 2. Detalhe, aqui o importante é que esses espaços sejam sempre os mesmos, né? Aqui mudou um pouquinho para poder... Eu tive que ampliar a figura, mas o espaço entre um risco e outro tem que ser do mesmo jeitinho, tanto no eixo de x quanto no eixo de y, tá bom? Então vamos lá, falar mais um pouco. Ó,
Se um ponto P pertence ao eixo X, então a ordenada de P é 0. De maneira semelhante, se P pertence ao eixo Y, a abscissa de P é 0. Veja o exemplo nos pontos E e F. Então, olha aqui o ponto E, tá vendo? O ponto E está na linha, tá? Bem em cima de que número? Do X aqui, né? Do X que vale 2. Só que ele tem um valor Y? Claro que sim. O valor de Y dele é se você sair empurrando esse pontinho daqui, quando ele bater no eixo Y, ele está exatamente no 0. Tá? Mesma coisa que esse ponto F. Esse ponto F, qual que é o valor de X dele? Para saber o valor de X, porque ele está na linha do Y, tá vendo? No eixo Y, no eixo das ordenadas. Para saber o valor desse pontinho X, a gente sai empurrando até ele bater aqui. Ele vai bater bem aqui, né? No encontro, na origem. Ou seja, aqui na reta X, a origem é 0. Então, esse ponto F, o X vale 0. Tá? Uma coisa assim muito importante é que as coordenadas, a gente sempre precisa de dois valores. Um valor de X e um valor de Y. Tá? Então, para ordenado sempre é assim. O primeiro valor é para X, o segundo é para Y. Tá? Aí, por que botou A e B? É só para representar, né? Que tem números. Pode ser qualquer número. Agora, o que fica na primeira posição é sempre o valor de X. E o que fica na segunda, o valor de Y. Tá bom? Então, no plano cartesiano a seguir, estão indicados pontos. Então, ponto A, o X, 4, o Y, 2. Então, o ponto A, o X nessa linha, né? Então, o X é 4, ó. E o Y é 2. O Y, ele está acima ou abaixo do 0? Quando a gente fala aqui nesse eixo de X. Ele está acima, né? Então, a gente vai pegar do 4 e vai subir até chegar na altura do 2. Quando chegar na altura do 2, fazem esse encontro. Então, esse encontro é exatamente a coordenada 4 em X e 2 em Y. Tá bom? Esse ponto aqui. O B, menos 3 em X e 1 em Y. Então, menos 3 em X, 1 em Y, lá em cima também, né? Então, se encostam aqui. O C, menos 2 em X, menos 3 em Y. Então, bora lá. Menos 2 em X, ó, aqui é o X, tá? Ele está negativo, menos 2. E menos 3 em Y, tá? O D, 3 em X, menos 2 em Y. D, 3 em X, só que eu não vou subir, eu vou descer. Por quê? Porque o Y é negativo, menos 2. Então, o encontro deles é aqui. Eu já falei do E, né? Que aqui o X é 2 e o Y é 0. E aqui o X é 2, porque está subindo, vai bater no 0. E o Y é menos 4. Certo? Então, tudo isso aqui vocês vão ver lá na página 34. E eu estou deixando para vocês agora essa atividadezinha, tá? Com 6 questões. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá? São bem tranquilas, questões aparentemente grandes, mas com resoluções pequenas, tá bom? Então, vai ser tranquilinho para vocês fazerem, tudo bem? Então, ficamos por aqui e eu aguardo vocês na nossa aula presencial, tá certo? Um abraço a todos e tudo de bom.